Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Que Deus nos ilumine e que nós possamos cumprir da melhor maneira possível a tarefa que Ele nos confiou no dia de hoje. E nós vamos começar pela nossa página de abertura do livro Espírito da Verdade. É a lição número 8, a rigor. Espírito Santo, falante dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Reino de Deus, estado de sublimação da alma, criado por ela própria através de reencarnações incessantes. Céu, esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores, que exteriorizam no próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Milagre, designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Mistério, parte ignorada das normas universais que paulatinamente é identificada e compreendida pelo espírito humano. Sobrenatural, definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Santo, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na Terra à execução do próprio dever. Tentação, posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Dia de juízo, oportunidade situada entre dois períodos de existência da alma que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males do próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. O Espiritismo tem por missão fundamental, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditas sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fanhas de cada hora. André Luiz. E vamos então nos unir pela prece inicial. Jesus, Mestre querido, abençoa, Mestre amado, mais este momento em nossas vidas, que possamos unir corações, mentes, sentimentos e vibrações nesse momento em tua direção. Se conosco, Mestre amado. Obrigada. O estudo de hoje é sobre o capítulo 8, itens 18 e 19. Deixai vir a mim as criancinhas. E aí nós começamos o nosso estudo contando uma história. É a história de uma menina chamada Raquel. Essa história, ela está na lição número 18 do livro Na Luz do Evangelho. A Raquel era uma menina pobre, muito pobre,
que teve uma infância difícil, era de uma família com 18 filhos e os seus pais morreram. E aí, como eles eram pobres, tudo era muito difícil. Os irmãos mais velhos é que trabalhavam para sustentar a família. E assim aconteceu durante o tempo do desenvolvimento, né, das crianças. E conforme eles foram crescendo, cada hora ia casando alguém. Até que chegou na última irmã, que faltava casar, sem ser a Raquel. E a irmã penalizada, porque só ia deixar a Raquel, que era a menorzinha, ela levou a Raquel junto com ela quando casou. Criou, tratou, tudo bem, deu tudo certo. E a Raquel cresceu e se tornou uma moça linda. Tão linda que chamou a atenção do seu cunhado, que não era, né, uma boa pessoa, não tinha bons princípios. E num dia, na ausência da esposa, a irmã da Raquel, ele abusou da Raquel. Muito envergonhada, ela nem quis esperar para ver a irmã e fugiu de casa. Como ela não tinha como se sustentar devido à sua rara beleza, ela acabou se prostituindo. E durante o tempo, né, do seu trabalho na prostituição, ela conheceu a Maria Madalena. Se tornaram amigas. E Madalena conversava com ela e falava sobre Jesus. Ela foi ficando interessada, foi se encantando por Jesus e quis conhecê-lo também. Aí um belo dia as duas foram ao encontro dele. Quando chegaram lá, ele disse para ela: "Ô Raquel, eu estava esperando você chegar." E ela ficou espantada. "Como assim? O senhor não me conhece?" "Eu conheço todos os meus irmãos, todos os filhos de meu pai." "Mas o senhor estava me esperando para quê?" "Eu estava esperando você chegar para nós, juntos, semearmos o amor e a luz nesse mundo." Aí ela falou assim: "Ah, mas eu não posso, não, senhor." "Por que não pode?" "Eu não sou digna desse trabalho, eu sou uma prostituta." E ele falou assim: "Não, minha filha, meu pai não pensa assim. Meu pai acha que todos aqueles, né, que se prostituem de alguma forma e que se arrependem são dignos de vir para junto dele, de fazerem parte da obra, do caminho que nos levará até ele. Vem comigo." E ela aceitou. E se juntou ao grupo de Jesus, e trabalhou, e fez tudo o que podia fazer, que era preciso. E quando Jesus foi embora, né, depois que ele foi crucificado, depois da aparição, ele foi embora, Raquel e a Madalena ficaram juntas naquele trabalho, na seara do Mestre Jesus, até que desencarnaram. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, item 18, quando Jesus diz assim: "Deixai vir a mim as criancinhas." Quem eram essas criancinhas? Eram as crianças dos seres humanos, o ser humano na fase da infância? Não, não era. Jesus, na verdade, naquele momento, ele estava se referindo aos espíritos que vivem na mesma situação, na situação parecida com a história da Raquel, que a gente acabou de falar. Jesus, quando ele disse: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus", ele estava convidando para o seu aconchego todos os seres desvalidos da sorte, dominados pelo vício, que estavam fracos para resistir às tentações, escravos dos erros, das tentações materiais, porque esses são os que estavam precisando de ajuda.
E Jesus, na verdade, ele não pretendia se dirigir aos pequeninos da carne, mas os pequeninos espirituais, que esses estavam perdidos no meio do caminho, o caminho que conduz a Deus. E, chamando desse jeito, ele estava querendo que os seres humanos confiassem nele, com uma confiança total, que só a inocência e a ingenuidade de uma criança tem. E no livro Histórias que Jesus Contou, nos fala da parábola da ovelha perdida, que todo mundo acredita que já conhece, mas a gente vai lembrar. Era um pastor que tinha um rebanho com 100 ovelhas e estava passeando com elas no campo e de repente ele deu falta de uma. Ele tinha 100, sumiu uma. As 99 estavam ali. E ele se preocupou com aquela que fugiu. Ele pegou as 99, guardou lá no redil direitinho, na casinha delas, e se pôs em campo para procurar aquela que tinha fugido. E nessa procura ele passou por dificuldades, obstáculos, muita coisa aconteceu, até que ele conseguiu achar a ovelhinha perdida, a fujona. E aí, quando ele achou, ela estava quase morta, né? Lá dentro da cabecinha dela, arrependida por ter se iludido, achando que a vida era melhor fora do rebanho, que as coisas iam ser melhor. E ele foi, tratou com carinho, cuidou dela e trouxe para casa, e comemorando sempre com muita alegria. Essa parábola, né, ela nos faz pensar na preocupação que Jesus tem com todos nós, tanto naquela época em que ele esteve entre nós, quanto atualmente. A preocupação dele continua. E ele sempre chama para junto dele todo mundo que ele vê, que está no caminho do erro, mas que já está pensando em se arrepender. Ou se não está pensando, Jesus vai lá e dá um chamadozinho, né? Ele convida, faz aquele convitezinho. Se aceitar, beleza. O cuidado e a preocupação de Jesus conosco, que somos as suas ovelhinhas, é tão grande, que ele deu a vida dele por nós. E com essa história, né, da ovelha, que com a ilusão de que fora daquilo ali, daqueles cuidados que ele tinha, a vida seria melhor, isso é que fez com que ela fugisse, é a mesma coisa. Essa parábola nos ensina que longe de Jesus, fora dos ensinamentos dele, nós nunca vamos ficar bem. Assim como a ovelhinha, longe do rebanho, longe dos cuidados do seu pastor, ela quase morreu. Faminta, abandonada, com frio, com fome, né? E quando nós estamos errados, né, fazendo coisa que não deve, nos arrependemos sinceramente, Jesus vê o nosso arrependimento, o nosso esforço, a vontade que a gente tem de sair daquilo que nós estamos fazendo de errado. E aí ele e os benfeitores espirituais ficam muito felizes só da gente pensar, só pensar em querer sair daquilo ali. E uma outra reflexão sobre essa passagem é: se Jesus não queria falar com a criança humana, se ele queria mesmo era se dirigir aos adultos, por que será que ele não falou direto, não foi mais direto com eles? E no livro Conquistando Virtudes, Combatendo Defeitos, quando Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as afasteis, porque delas é o reino dos céus. Enquanto os seus discípulos, né, naquele momento lá que aconteceu, que viu que tinha muita criança, eles acharam que as crianças poderiam incomodar Jesus e estavam se preocupando em afastar as crianças, né, para deixar Jesus mais quietinho. Jesus, né, que sempre foi muito esperto e aproveitava todas as oportunidades para passar uma liçãozinha para a gente. Naquele momento, ele aproveitou para chamar a atenção para a pureza e para a inocência, que é uma característica da criança.
pureza e inocência, que é o que a criança tem antes de atingir a idade da plenitude do espírito, tá? Enquanto o espírito ainda não está mostrando todo o seu potencial, a criança tem pureza e tem inocência. E Jesus, ele baseia, né, a sua fala naquele momento na ingenuidade e na pureza da criança. Com isso, ele estava chamando os adultos para que seguissem esse exemplo de pureza da criança. E aí ele procura mostrar que mesmo quando adultos, que a gente já não tem mais aquela mesma inocência e pureza da criança, ainda assim, se nós quisermos, nós podemos nos esforçar para cultivar essa pureza em nossos corações. E aí vem a pergunta: e como nós faríamos para conseguir isso aí? Como? Primeiro, a gente tem que aprender a observar a criança, as suas atitudes. Porque, na maioria das vezes, né, quando a criança ela é tratada com respeito, bem tratada, ela enxerga nas outras pessoas que são pessoas boas, ela acha que todo mundo é bom e ela não vê maldade nas pessoas. E a criança ela ainda não tem aquela maldade de ficar arquitetando planos, armadilhas e coisas que venham a fazer para prejudicar os outros. Ela ainda não tem essa malícia, né, de arquitetar a maldade para os outros, porque ela ainda não conhece o mal. Jesus diz para nós que, embora como adultos nós já conheçamos o mal, nós também somos capazes de evitar que essa atitude de arquitetar o mal para os outros não aconteça. E a criança não costuma guardar raiva. Às vezes ela é repreendida, fica um pouquinho amuada, né? Faz uma carinha feia e tal, meio encolhidinha, mas daqui a pouco ela já está sorrindo, já está beijando, já está abraçando, né? Já tem aquele outro jeito, ela não guardou aquilo ali de ruim dentro dela. E mesmo diante da nossa vida tão atribulada no nosso cotidiano, nós precisamos arrumar um jeito, um tempinho de treinarmos isso aí. Observando a essência da criança, nos espelhando nos seus sentimentos. E aí, se a gente lembrar que Jesus falou que o reino dos céus é das crianças, a gente vai ter um estímulo maior para querer ter atitudes mais nobres, sentimentos mais nobres, pensamentos mais nobres. E, embora Jesus tenha se referido, né, estava querendo se referir ao adulto e citou o exemplo da criança, por quê? Por causa da fragilidade da criança, da doçura, da sua ingenuidade. Desse jeito seria mais fácil de atingir o coração dos adultos para chamá-las, né, a se conscientizarem da necessidade de se preocupar com o bem dos semelhantes. Desse jeito, Jesus estava procurando despertar a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E falando de amor ao próximo, vamos refletir um pouquinho com os comentários do livro A Vivência do Evangelho. A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é amar ao próximo? Amar ao próximo é respeitar o outro, em qualquer situação. Mesmo que a pessoa ela esteja errada, a gente está vendo que não está fazendo o que é certo, tem ideias que não concordam com a nossa.
nem liga muito para nós, não dá muita bola para nós, ainda assim, a gente precisa aprender a respeitar. Querer o bem do outro, mesmo que você não goste dele. Ah, não gosto. Tomara que quebra a perna. Não é assim não, né? Não. Eu não gosto, mas também não desejo o mal daquela pessoa. Eu sei que ele não gosta de mim. Às vezes eu até gosto dele, mas ele não gosta de mim. Eu tenho que viver com isso. Ou se eu não gosto dele, ele não gosta de mim. Tanto faz. A gente vai precisar buscar lá dentro uma forma da gente olhar para aquela pessoa sem querer o mal daquela pessoa. Porque quando você ama o próximo, você não tem vontade de enganar aquela pessoa, de passar a perna na pessoa, de usar de estratégias que vão obter vantagens prejudicando aquela pessoa. Eu quero crescer, quero fazer acontecer, mas vou passar por cima dela. Não gosto dela mesmo. Nem me importa se está gostando, se está bem, se não está. Não é assim. Porque nós precisamos estar conscientes de que nós estamos percorrendo uma estrada, que é a nossa encarnação atual, oportunidade que Jesus nos dá para nós ressarcirmos, né, nossas faltas, do nosso resgate, principalmente para o nosso aprendizado, uma oportunidade de ouro do burilamento, da reforma interior. É a chance que ele nos dá do nosso reencontro, cada um consigo mesmo. Então a gente tem que estar bem atento, bem ligado, de que nós estamos numa caminhada evolutiva. Então, estamos conscientes de que nós estamos num planeta escola, esse lindo planeta azul que nos proporciona vários momentos, várias chances de aprender, observar, refletir, praticar, parar para pensar. A gente avança um pouco, para, volta às vezes, e aí entende melhor, aí tem um bom avanço, e aí a gente está caminhando para evoluir. E no livro Sendas Luminosas, de Joana de Ângeles, diz assim: a nossa evolução espiritual, ela acontece na mesma proporção do nosso esforço para nós vencermos as nossas más tendências. Quer dizer, na medida em que eu me esforço para melhorar o que está ruim aqui dentro, eu estou dando um pouquinho de passinho adiante. E cada vez que eu demonstro para Deus que eu estou querendo melhorar, pedindo para Ele me dar força para que a minha visão se amplie, não só a minha visão física, a minha visão aqui, a minha visão aqui, aquilo que a gente já falou, que nós somos capazes de discernir, de enxergar o que a gente não está fazendo de bom nessa vida. Às vezes a gente não mexe porque tem preguiça, a gente não quer mexer, não está afim. Mas cada vez que Deus e a espiritualidade amiga percebe que nós estamos nos esforçando nessa luta contra
os nossos erros, a distância entre nós e a vida feliz junto com Deus fica mais curta. Então, cada vez que eu me esforço, cada vez que eu consigo vencer algum defeitinho desses, defeitinho moral, eu me aproximo mais de Deus. E nós vivemos numa sociedade, né, em constante ebulição, com apelos muito fortes para as tentações materiais. Tudo mostrando para todos, né, que o caminho que não é o certo, ele nos proporciona fama, dinheiro, poder, vida fácil, nada de sofrimento, de ficar lutando para comer, para ter isso aqui. Então, o apelo das tentações dos bens materiais é gritante aqui na nossa vida, nesse mundo. E quando esses apelos nos vencem, aí nós, infelizmente, nos desviamos do caminho do bem e vamos do caminho escuro. E vamos embora. Se no meio desse caminho escuro, de repente, a minha luzinha brilhar e eu volto para o caminho de luz, beleza. Mas, se não dá tempo, se eu vou pelo caminho torto até o final, quando eu vou despertar do outro lado da vida, aí a coisa fica feia e dolorosa. Eu vou despertar em grandes sofrimentos. E Joana de Ângeles nos diz que há caminhos de luz esperando por nós. Olha que coisa boa. E que depende de nós chegarmos lá. Chegarmos ao final dessa caminhada, ao encontro da luz. Tudo depende das nossas escolhas. Se eu escolho recuperar consciência, equilíbrio, valores éticos, a paz dentro de mim e fora de mim, eu vou encontrar esse caminho de luz mais rápido. E cada vez que eu conquisto um despertar de bons sentimentos dentro de mim, o que acontece? Eu aumento a minha conexão com Deus. E como é que eu aumento essa conexão? Pela prece e pelo meu comportamento de acordo com as diretrizes divinas. É assim que a conexão fica mais clara, mais forte, maior. E a doutrina espírita, ela nos dá todas as condições, ferramentas e meios para nós cultivarmos harmonia e lucidez. Então, através da doutrina espírita, nós temos ferramentas que nos ajudam a diferenciar o que vale ou o que não vale ser valorizado aqui nesse planeta. E aí a gente precisa entender, né, que essas chagas da alma, essas feridas, essas coisas ruins, elas precisam cicatrizar. E para cicatrizar isso aí, a gente tem que entender que o amor e a caridade são os melhores remédios. E que é preciso a gente se livrar do orgulho, aumentar a dose de humildade para a gente se assemelhar com a criança. É difícil, mas é possível. Tudo vai depender da gente se empenhar com boa vontade. Porque se a gente não tiver empenho e vontade, retarda o nosso avanço. E no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, a lição Higiene do Coração diz para nós o seguinte: que há corações limpos e sujos. Os corações limpos, obviamente, né, são aqueles que estão mais próximos de Deus. Que a higiene do corpo, ela traz benefícios para o nosso corpo. E a higiene do coração traz benefícios para o nosso espírito. Coração sujo, homem sujo por dentro. Coração limpo, alma limpa. E como a gente limpa o coração? Primeiro você tem que conhecer a si mesmo, conhecer o seu coração, se conscientizar dos seus deveres, fazer exercício interior, e entender que esse negócio de culto externo, ajoelhar, né, levantar a mão, fechar o olho,
cantar, né, grandes orações, pregações. Não tem efeito para Deus, não. Deus não está ligado nisso. Quando Ele vê o seu culto interno, a sua vontade de limpar o seu coração, aí sim, aí Ele sente firmeza. Ele diz que você está indo bem. Isso é aceito por Ele. O culto exterior, sem o culto interior, é igual a um túmulo, né? Que é bonito por fora, todo enfeitado, mas lá dentro o que ele guarda não é bonito, né? Não tem nada de agradável. E no livro Ante Tua Face, para o Evangelho no Lar, na lição 23, fala assim, que a gente não deve confundir coração puro com a gente ser ingênuo. Coração puro é aquele que não guarda mágoas. Lembra da criança? Que a criança não guarda raiva? Não desejar o mal de ninguém. Ficar feliz com a vitória do semelhante. Mesmo que você não goste dele, você deve torcer pelo bem dele. E coração puro e firmeza de propósitos são fundamentais, minha gente. Limpar o coração, fazer faxina interna, buscarmos o exemplo, nos espelharmos na criança, é fundamental para a nossa caminhada evolutiva. E assim nós terminamos, né, o nosso estudo da noite de hoje. Então, meus irmãos, eu me despedindo aqui, agradecendo por isso, mais uma vez, por esse encontro virtual, mais um encontro que nos traz muita alegria, a gente mata muita saudade aqui, e que Deus nos abençoe a todos, que Ele seja sempre conosco e nos ajude a continuarmos fortes, confiantes e esperançosos. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Pai querido, obrigada por mais este momento de estudo, de reflexão, de recolhimento, de união de pensamento, de corações, de propósitos em Tua direção. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, nos ampare e nos ajude a termos sucesso nessa nossa caminhada atual. Assim seja, Senhor. Graças